pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um review de Star Wars The Bad Batch. Dessa vez do episódio 16 da primeira temporada, Camino Lost. Esse também é o último episódio da temporada, então vamos lá, né? Bom, o episódio, né, é literalmente Caminho Perdido. O episódio se inicia, né, com um bombardeio a Tipoca City, causado pelos cruzadores imperiais, né, ordenados pelo vice-almirante Rampart. E aí a Clone Force 99 fala que eles precisam se proteger e tal, só que aí, por causa do bombardeio, o Crosshair desmaiado acaba ficando preso, né, em alguns destroços. E a equipe acaba se separando, com a Omega, o Crosshair e o AZ-3 ficando presos em um compartimento e o resto da equipe ficando preso no outro, porque a porta tá falhando, né, e aí ela fecha. E aí, depois do bombardeio, né, o Rampart ele pede para um Clone Trooper informar a situação e o clone fala que as cidades foram destruídas e o complexo, né, desabaram no mar. E, tipo, ele fala com uma hesitação na voz, porque, pô, mesmo com a Ordem 66 meio que neutralizando qualquer índice de personalidade dos clones, cara, é o lar deles, né, onde eles nasceram e, tipo, ver tudo isso sendo destruído, mas enfim. E aí o Rampart disse, ok, vamos nos reunir a frota. E aí ele parte dali, né? E aí o AZ, ele se religa. Ele vê que o compartimento tá trancado, né? Ele acorda a Ômega e eles tentam tirar o Crosshair dali, porque ele tá preso e tal, ele acorda. E aí a Ômega usa o comunicador dela pra avisar o Hunter e o Tech e os outros que eles estão presos. E o Tech fala, né, que o compartimento ficou trancado para conter a inundação. E aí o Crosshair pede pra Ômega tirar, né, os destroços de cima dele. Eles tentam tirar. A Ômega pede pro AZ mergulhar na água e usar os propulsores dele, né, pra tentar tirar os destroços do Crosshair, enquanto ela atira com o arco dela, né, pra destruir os destroços e o Crosshair é livre, é libertado. E os outros conseguem abrir a porta pra eles passarem bem a tempo, porque a água tava subindo e eles iam ficar sem ar depois. E aí o Crosshair pergunta, né, pro Hunter o que é que ele fez. Ele, o Império bombardeou o local, né, a gente não ia te deixar pra trás. E aí, antes que eles continuem a brigar, o Tech diz que eles precisam subir pra sair dali, né? E o Hunter, ele diz, tu decide se tu quer ficar aqui e morrer ou se tu vai sair. E aí o Crosshair reluta, mas segue eles. Eles estão passando por um túnel, né? E aí a Ômega vê lá a sala de embriões sendo destruída pela água. Eles passam por um túnel. O túnel começa meio que inclinar, né? Caindo. O Hunter pede para todo mundo se segurar. E aí eles param de cair. O Tech deduz que eles aterrizaram, né, no fundo do oceano. E eles precisam achar, né, um local mais seguro para ficarem. E aí eles acabam chegando até o dormitório antigo da Clone Force 99. Dizem, nossa, como as coisas mudaram, aqui tá mais limpo. Pelo menos o quadro de avisos, o quadro de missões tá aqui, né? E o Crosshair simplesmente já chega e começa a brigar, dizendo que eles jogaram tudo isso fora e tal. E o Hunter fala, olha, existe uma diferença entre a obediência cega por um império que não tá nem aí pra você e liderança pra proteger um esquadrão inteiro. E aí, tipo, eles estão lá discutindo. E aí o Crosshair fala, E aonde sua liderança levou? Sua equipe inteira vai morrer aqui. Mas a Omega diz que acha que não, pois eles pousaram bem no túnel subaquático. Ou seja, se eles conseguirem passar para dentro desse túnel, eles vão conseguir ir até o laboratório da secreta da Nalacy e vão conseguir ir pegar o duto para chegar na Marauder, na plataforma que ela tá. E aí o Crosshair diz, vocês agora estão ouvindo uma criança, né? Aí ele, você tem uma ideia melhor, gênio. E aí o Tech fala, né, que eles estão abaixo do deck de manutenção. E o AZ fala que ele precisa fazer uma solda precisa para manter a vedação. Ele termina de soldar o chão.
e fala que o túnel tá livre. Eles começam a andar, né, no túnel, só que aí o local começa a meio que fazer umas rachaduras. O Crosshair sugere que eles voltem, só que o Wrecker diz não. E aí ele, não, tudo bem, tudo bem. O Tech fala, não, tudo bem, ó, seguinte, é a programação dele, a natureza dele, não se pode mudar a natureza, nem a sua, nem a minha, nem a dele. Ele é assim e pronto, não tem como mudar. E aí o Crosshair pergunta por que ele tá defendendo ele e o Tech diz, ó, só porque eu te entendo não quer dizer que eu concordo contigo. E aí eles continuam caminhando, né? Eles escutam um barulho de alguma criatura. A Omega diz que não parece seguro o túnel que eles estão. E o Izzy fala que o túnel só é protegido mesmo quando tem energia. Eles começam a andar mais rápido e do lado de fora do túnel aparece um Saberjaw. E começa meio que a atacar, né? O duto que eles estão. E aí o Izzy vai disparando na frente para restaurar a energia, né? Para ter alguma chance de afugentar o Saberjaw. Eles começam a subir a escada, né? O Izzy consegue ligar, né, um pouco a energia reserva auxiliar, que causa um curto-circuito e afugenta o Saberjaw. Eles chegam no laboratório da Nalacy, né? O Hunter e o Crosshair meio que perguntam o que é. E aí o resto do pessoal explica e é revelado, né? O que já estava meio, como se diz, revelado no episódio anterior. A Omega é mais velha que eles, pois ela já esteve naquele laboratório e viu eles sendo criados, né? Ou seja, ela foi a primeira da unidade experimental 99 a ser criada. Entre aspas, né? Na verdade, ela não é um clone puro do Django, que nem o Boba, mas enfim, ela é um pouco mais nova que o Boba Fett, pra vocês terem noção. E aí, eles percebem que não vão poder voltar para Marauder por ali, pois o tubo foi destruído. E a bateria do AZ, né, tá se esgotando e tal. E aí o Crosshair começa a zombar de novo e tal, só que eles dizem, pô, ela te salvou, mané. O Império te abandonou, cara. E aí o Crosshair vira pro Hunter e diz, esse é o seu problema, você leva tudo pro pessoal e tal. Mas a República, os Caminoanos, esse tempo já era. Agora é a era do Império. O Império controlará toda a galáxia e eu serei parte disso. E eles, ai meu Deus, Crosshair, pro Império você sempre vai ser apenas números. E o Crosshair vai se sentar, né, num banco ali, ele começa a tocar na cabeça assim como se tivesse uma dor de cabeça. E aí a gente já fica com aquele questionamento. Será que o Crosshair realmente tirou o chip? Porque, mano, só tem 3 possibilidades. Ou ele tá falando a verdade, ele realmente tirou o chip. Ou ele mentiu e ainda tá com o chip na cabeça. Ou ele pediu realmente para os imperiais tirarem o chip. Só que eles só reduziram a influência do chip para ele pensar que foi removido. E, tipo, ele tá atuando ali, tipo, 60% das atitudes dele é ele mesmo. E os outros 40% é o chip. A gente fica com essa dúvida, né? A gente não sabe dizer. E aí a Omega chega perto do Crosshair e diz, você nunca gostou de caminho, né? Olha, eu te entendo. Eu passei grande parte da minha vida em laboratório e tal. E eu estive sozinha até vocês 4 serem criados, né? Olha, eu realmente queria acreditar que era o chip, a forma que você tá agindo assim. Mas parece que eu me enganei, né? Enquanto isso, os outros clones eles estão analisando as cápsulas médicas. E o Tech, ele deduz que se eles conseguirem distribuir a massa deles igualmente, dá para as cápsulas flutuarem e eles saírem dali. Só que, tipo, eles não vão ter controle da cápsula. Como é que eles vão evitar os destroços? E aí o Crosshair sugere que o AZ guie eles. A Omega diz, espera, mas isso não é um pouco arriscado? Mas o AZ fala que o objetivo primário dele é segurança e bem-estar. E aí a Omega e o AZ vão armando as bombas, né? Enquanto o Tech vai analisando lá e tal as cápsulas para todo mundo entrar e fazer o timing corretinho para fugirem. E aí o AZ ele ativa a energia reserva, né? E sugere para eles se apressarem para não dar ruim. E ele se distribui nas cápsulas, né? A Omega fica numa cápsula sozinha, o Wrecker fica em outra cápsula sozinha, o Echo e o Tech ficam
na mesma cápsula e o Hunter e o Crosshair ficam na mesma cápsula. E aí eles dão um sinal, né? A parede explode, a água puxa as cápsulas, né? Elas começam a flutuar pra cima e o AZ vai guiando elas pra longe dos destroços. Só que aí a cápsula da Ômega é atingida e ela meio que fica presa, né? Afundando. O AZ vai lá tentar pegar ela. E aí os outros clones, né, eles conseguem ir pra superfície, abrir as cápsulas, perguntam cadê a Ômega. Mas o AZ consegue soltá-la, né? Vai guiando ela pra cima. Ela tá quase 100% segura, só que o AZ, ele diz que a missão dele foi cumprida, né? E ele é desativado. E ele começa a afundar. E a Ômega diz que ela não vai deixar o AZ pra trás. Ela abre a cápsula dela e começa a nadar pra pegar ele. Só que aí, tipo, ela não consegue, né? Ele é muito pesado, ela consegue segurar ele, mas ela não consegue nadar de volta pra cima. Os dois, o AZ vai afundar e desaparecer, né? E a Ômega vai morrer afogada. E aí, tipo, o Hunter diz que ele vai descer lá pra buscar a Ômega, mas o Crosshair começa a apontar a arma por trás do Hunter. E aí, o Hunter fica olhando pra ele assim, e o Crosshair atira na água um gancho, né, que puxa o AZ e a Ômega. E aí, né, na verdade ele salvou eles. E aí ele olha pra trás e vê que o Tech, o Echo e o Wrecker estão todos com as armas apontadas pro Crosshair, porque eles achavam que o Crosshair ia atirar no Hunter. E aí o Tech, ele vê a Marauder, né, e sugere que eles comecem a nadar na direção dela. E eles sobem na plataforma e pela primeira vez, Kamino está ensolarada, sem nuvens, sem chuva, sem neblina, de dia. Pois é. E aí eles observam ao longe, né, Tipoca City em chamas, toda destruída. E aí a Ômega fala, tudo se foi. O Wrecker pergunta pro Crosshair se ele vem com eles. E o Crosshair fala, ó, seguinte, isso aqui não muda nada. E eles dizem, pô, cara, enfim, né? Você deu uma segunda chance pra gente. Essa é a sua segunda chance. Aí ele, eu tomei a minha decisão. E aí o Hunter diz, ó, nós podemos até querer coisas diferentes e tal, mas nós não precisamos ser inimigos. E aí ele e os outros voltam pra dentro da Marauder, né, e a Ômega fica mais um pouquinho fora. Ela agradece o Crosshair por ter salvo o AZ e ele diz, estamos quites. E aí a Ômega diz, você sabe, né, que você ainda é irmão deles, Crosshair. E você também é meu irmão. E aí o Crosshair fica olhando meio triste pro horizonte. E aí, né, a Ômega entra na Marauder. E a Bad Batch, né, a Clone Force 99 parte pra fora do planeta. E o Crosshair fica lá sozinho na plataforma. Eles levaram o AZ com eles, tá? E aí, corta, né, tem um monte de V-Wings em um planeta chamado Wayland. E as V-Wings pousam em um hangar. E de lá dentro sai um monte de Clone Commandos, de comandos clones, né? Que estão escoltando a Nala Se. E ela é recebida por uma oficial médica do Império, que diz que o Império tem grandes planos para Nala Se. E pede para Nala Se acompanhá-la, né? Para dentro do complexo. E assim acaba o episódio e a primeira temporada. Nossa, gente, foi muito bacana. Eu gostei. Não sei se esse ano ainda a gente já vai ter a segunda temporada ou se vai ficar pro ano que vem, mas é isso. Essas foram as reviews de Bad Batch. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força seja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were